Carla só queria plantar uma pequena árvore no quintal, mas quando a pá bateu em algo metálico, o som ecoou fundo demais. Curiosa, ela cavou mais e encontrou uma caixa antiga, enferrujada, pesada, esquecida pelo tempo. Dentro, 2 peças de ouro maciço e uma garrafa com um bilhete antigo. Parecia sorte, um tesouro, um presente do destino. Ela levou tudo para dentro de casa, mas talvez aquele tenha sido o pior erro da vida dela. Nunca había fallado la luz, porque mi esposo se va a trabajar. Me siento observada. Na manhã seguinte, enquanto conversava ao vivo com seus seguidores, bam! Uma porta bateu sozinha. O silêncio tomou conta da casa. Ela chamou. Ninguém respondeu. Mas ela não percebeu que, atrás das cortinas, algo estava parado, observando. Naquela mesma noite, coisas piores começaram. Objetos caíam sozinhos. A torneira ligava sem ninguém tocar. Passos ecoavam pelos corredores. E então, o filho pequeno começou a rir e conversar com alguém invisível. Are you alone? Are you okay? Yes. Você está sozinho? Sim, mas ele claramente não estava. Ahora están tomando cosas dentro de la casa. Tumbaron el control de la sala. Estaba ahorita. Eso lo aventaron con un chorro de coraje, neta. Desesperada, Carla mostrou tudo na internet e todos disseram a mesma coisa. Devolva o ouro, porque talvez ele tivesse dono, e esse dono poderia ter voltado para buscar. Na madrugada seguinte, o alerta da câmera tocou. Quando ela viu a gravação, seu sangue gelou. Uma figura branca, enevoada, flutuava na frente da porta, sem andar, sem respirar, apenas deslizando, como se não fosse humana. No dia seguinte, Carla enterrou o ouro exatamente onde encontrou e chamou um padre para benzer a casa. Depois disso, o silêncio voltou, mas a pergunta permaneceu. Algumas coisas deveriam mesmo ser desenterradas? César sempre teve curiosidade pelo desconhecido, mas naquela noite, ele decidiu ir longe demais. Era 14 de dezembro. Sozinho em um hotel antigo, conhecido por histórias de assombrações, ele resolveu tentar algo perigoso, um ritual. Diante de um espelho sujo, com o quarto quase às escuras, ele começou a chamar o que quer que estivesse ali. E então fez a pior escolha possível. Ele sussurrou: se houver algo aqui, pode usar meu corpo. Eu ofereço minha alma. Silêncio. Nada aconteceu. Por alguns segundos, parecia só uma brincadeira idiota, até que o ar ficou pesado, difícil de respirar. Quando acordou, estava no chão, tonto, fraco e com sangue escorrendo pelo nariz. Ele tentou se convencer de que era só estresse, só imaginação. Então foi embora do hotel, mas alguma coisa veio junto com ele. Bien, el control está aquí. Yo estaba volteando para cargar a mi bebé porque se estaban escuchando muchas cosas. Escuche. Vente, mi amor. Vente, bebé. ¿Soy yo? ¿Soy yo, señorías? ¿Se alcanzan a escuchar también? Na primeira noite em casa, o bebê recém-nascido começou a chorar, sem parar, sem motivo, horas e horas, como se estivesse com medo de algo que ninguém mais podia ver. O choro era diferente, desesperado, quase um aviso. Escute. Ele voltou para o quarto, tentou deitar, segurar o bebê, se acalmar. Então, a janela se abriu sozinha, devagar, sem vento, sem explicação. O ar gelado invadiu o quarto. Ele foi até lá olhar
E nesse exato momento, a porta bateu atrás dele. Voy a ver que no haya nadie aquí en la casa. Que se supone que todos salieron de viaje. Ven, ven. Ven, mi bebé, estoy acá. Trancando o bebê sozinho lá dentro, o choro virou grito. Mi bebé estaba adentro. Desespero puro. ¿Qué pasó? Vente, mamá. Vente, bebé. Depois daquela noite, César quase não dormiu. Cada som da casa parecia errado, cada sombra parecia se mover. E o pior de tudo, a sensação constante de que ele não estava mais sozinho. Esto se me hace muy raro. Yo no tengo nada. Se me hace muy raro. ¿Estás seguro? Yo no tengo nada. Yo de verdad no tengo nada. Alguns dias depois, a namorada voltou do hospital. A irmã também foi ajudar com o bebê. Pela primeira vez, a casa não estava vazia. Mesmo assim, o clima continuava pesado, silencioso demais, como se algo estivesse esperando. Alguém bateu no portão. Não era carteiro, não era vizinho. Apenas um pacote, sem remetente, sem nome, só deixado ali, na porta, como se soubessem exatamente onde ele morava. ¿Qué es eso? Es que todo viene de otro. ¿Qué es esto, César? César sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele não lembrava de ter pedido nada, mas algo dentro dele sussurrava: não abre. Mesmo assim, ele abriu. E o cheiro veio primeiro, podre, forte, insuportável. Um odor tão ruim que fez todos recuarem. Dentro da caixa, pedaços de carne crua, escura, velha, como se estivesse apodrecendo há dias, e no meio, um pote de vidro, com coisas estranhas dentro, objetos irreconhecíveis, enrolados, grudentos, quase orgânicos. Ninguém soube dizer o que era. Agora, César acredita que aquilo não foi coincidência, nem invasão, nem brincadeira. Ele acha que abriu uma porta e algo atravessou, algo que não vai embora, algo que quer terminar o que começou. E existe só uma maneira de consertar, voltar, para o mesmo hotel, para o mesmo quarto, para o mesmo espelho, e tentar desfazer o ritual, antes que seja tarde demais. Durante o dia, era só um mercadinho comum, luzes acesas, clientes entrando e saindo, som de carrinhos e conversas baixas, nada fora do normal. Mas quando a noite caía, o lugar mudava, completamente. O dono começou a perceber primeiro pelos detalhes. Toda manhã, ao abrir a loja, produtos espalhados pelo chão, caixas derrubadas, prateleiras bagunçadas, como se alguém tivesse invadido o local. Mas isso não fazia sentido. Não havia portas arrombadas. Nenhuma janela quebrada, nada roubado, só caos. Ele instalou câmeras, revisou tudo, hora por hora, quadro por quadro. E o que viu foi pior do que um ladrão, porque não viu ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma sombra, nada. Mesmo assim, as coisas continuavam caindo sozinhas. O cachorro dele começou a agir estranho também. Rosnava para corredores vazios, latia para o nada. Seguia algo invisível com os olhos, como se alguém estivesse andando ali, mas não tinha ninguém.
Cansado de não ter respostas, ele tomou uma decisão arriscada. Ia passar a noite dentro do mercado, sozinho, dormindo num quartinho nos fundos, só para flagrar o que quer que fosse. Estoy acá completamente solo, soy el sereno de este supermercado y se escucha algo. ¿Qué es? Allá. Este aparato que se encendió solo, yo no lo toqué para nada. ¿Y por qué? Ahí dejó de sonar. No, ahí vuelve a sonar otra vez. Está dentro de su paquete. Por volta das 2 da manhã, o silêncio foi quebrado. Um som agudo, eletrônico, como um alarme. Hace un rato terminé de lavar todo este sector, toda esta zona, y escuché algo que se cayó, ruidos por acá. A ver. No sé. ¿Qué pudo haber sido? Se cayeron estas cosas entonces. Un par de... Se desmueven algunas. ¿Quién lo habrá tirado? Se siguen moviendo, algunas quedan en movimiento. Creo que volvió mi amigo el fantasma. Batidas fortes, quedas violentas, produtos voando das prateleiras, como se alguém estivesse arremessando tudo. Ele correu até o corredor e encontrou o chão coberto de mercadorias, espalhadas, recém-caídas. Mas o corredor estava vazio, completamente vazio. Foi quando ele fez algo que ninguém faria. Em vez de fugir, ele falou, com o escuro, com o nada, com o que quer que estivesse ali. Parece que mi amigo el fantasma se quiere comunicar a través de esas luces. Fantasma, ¿quieres tú algo? ¿Estás aquí? Dime. Ah, bueno. ¿Qué quieres? Hola. Bueno. ¿Me dejas trabajar mejor, fantasma? Por favor. ¿Me dejas? Quiero trabajar tranquilo. Estamos. Depois disso, ele nunca mais dormiu tranquilo. E o mais estranho, não houve mais atualizações, nenhum vídeo novo, nenhuma explicação. Era para ser só uma noite comum, pipoca, cobertor, luzes apagadas, um filme de terror passando na TV, duas amigas rindo, fazendo piada dos sustos. Aquele tipo de medo divertido, seguro, controlado, só na tela. Pausa. Alexa? Mute. Alexa? Mute. Pausa. Eu não sei como Elas aumentaram o volume. A casa estava silenciosa demais. Silêncio pesado, daqueles que fazem você perceber cada estalo da madeira. No mames. Cada respiração, cada passo. No meio do filme, Alexa, mute. Uma delas falou rindo. Queria comentar uma cena, mas antes mesmo de terminarem a frase, clac, um barulho metálico, vindo da cozinha. As duas congelaram. Você ouviu isso? Foi você? Não? E silêncio, alguns segundos. Nada. Elas riram de nervoso. Deve ser a casa. Tentaram voltar para o filme. Oigan, y es que estamos completamente solas, o sea, vivimos aquí. Então aconteceu de novo. Bang.
Uma porta bateu com força. Não foi vento. Não foi leve. No. Foi como se alguém tivesse empurrado com raiva. As duas se olharam. Agora ninguém estava rindo. Passos, lentos, arrastados, como algo sendo puxado pelo chão, vindo do corredor. Mas elas moravam sozinhas. Não tinha mais ninguém na casa. No. ¿Qué hacemos? Hay que hablarle a César, ¿no? ¿Tiene su número? Márcale. Ay, acompáñame, mijo. Es que se sigue moviendo esa cosa. No, Benji, no, vente. Vean. Hay que hablarle a César. A energia do ambiente mudou. Não era mais só barulho. Parecia presença. Como se algo estivesse se movendo entre elas, passando por elas, sem que pudessem ver. Elas trancaram a porta do quarto, encostaram a cômoda, ficaram abraçadas, esperando o dia amanhecer, sem dormir, sem falar, só ouvindo os passos, as batidas e algo andando do lado de fora da porta, devagar, de um lado para o outro, a noite inteira. Era madrugada, estrada de terra, nenhuma cidade por perto, nenhuma luz, nenhum carro, nada, só o som do motor e o vento batendo na lataria. Dylan dirigia sozinho pelo interior da Austrália, músico, voltando de viagem, cansado, com pressa. Ele decidiu pegar um atalho, um caminho de cascalho que cortava quilômetros do trajeto. Parecia uma boa ideia, mais rápido, mais vazio, mais perigoso. Seen way too many fucking movies. Shit. Fucking hell. You're a fucking psycho, mate. Sem internet, sem rádio, sem movimento, só escuridão. Aquelas estradas onde você sente que, se o carro quebrar, ninguém vai aparecer, nunca. Ele ligou a câmera do celular, gravava a viagem às vezes, só para postar depois, nada demais, só rotina. Até que, lá na frente, algo apareceu, parado, no meio da estrada. Ele diminuiu a velocidade, tentando entender o que era. Aquele aviso interno, não chega perto. Quando o farol iluminou melhor, ele congelou. O corpo estava lá, ombros, braços, tronco, pernas, mas não tinha cabeça, nada acima do pescoço, só um vazio escuro, como se tivesse sido apagado. Não, isso não é real. A voz dele treme no vídeo, dá para ouvir. Ele começa a xingar, respiração pesada, mãos suando, paz. Pode a coisa não se mexia, só ficava ali, virada para ele, como se estivesse encarando, mesmo sem rosto, mesmo sem olhos, mesmo sem cabeça. O silêncio era o pior. Se fosse um animal, corria. Se fosse uma pessoa, reagia. Se fosse uma pegadinha, alguém ria. Mas não, nada. Só aquela forma preta, imóvel, esperando. Se você chegou até aqui, é porque essas histórias mexeram com você. Então faz uma coisa agora. Curte o vídeo. Isso ajuda o YouTube a entregar esses relatos para mais pessoas. Se inscreve no canal Fenômenos Ocultos, porque toda semana tem novos casos que ninguém consegue explicar. Pode parecer simples, mas para a gente continuar trazendo esses vídeos perturbadores, isso faz toda a diferença. E não sai ainda. Tem outro vídeo aparecendo na sua tela agora, com relatos ainda mais estranhos, talvez até piores que esses. Clica nele. Mas já aviso, você pode se arrepender de assistir sozinho.